Atos capítulo 2, versículo 36. Diz assim o texto sagrado: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Oremos. Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço por esta noite, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor, conosco. Juntos nós vamos celebrar a sua morte e ressurreição. Juntos, unidos, nós te louvamos, nós entoamos cânticos, e precisamos muito, Senhor, ouvir a sua voz. Pai eterno, fala conosco, os nossos ouvidos estejam atentos, a nossa mente, ó Deus, esteja desimpedida, que possamos compreender, Senhor, os princípios da sua palavra, vivê-los, em nome de Jesus, Pai. Restaura-nos, edifica-nos, exorta-nos, console a sua igreja, o seu povo, Senhor. Todos que aqui entraram, sejam abençoados nessa noite, Senhor. Não saiam daqui em hipótese alguma de mãos vazias, mas cheios, Senhor, das suas ricas bênçãos, cheios, meu Pai, de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, esta é minha oração. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar com vocês sobre um tema que tenho pensado, pesquisado há alguns dias, que é o seguinte tema: restaurando os princípios do cristianismo. Eu quero falar nessa noite sobre restaurando os princípios do cristianismo. Este texto que lemos, ele é o resumo sucinto, claro, que da pregação do apóstolo Pedro, na manhã de Pentecostes, em que ele, cheio do Espírito, ele traz uma proclamação do mistério da ressurreição de Jesus. O discurso de Pedro, a primeira pregação evangelística, a primeira vez em que um apóstolo, após a ascensão, a descida do Espírito, toma a palavra, Pedro anuncia as grandezas de Deus, com a finalidade primeira de declarar o cumprimento das profecias messiânicas. Pedro faz os seus ouvintes observarem as palavras do profeta Joel, levando-os a entender que aquilo que eles estavam vivendo era o cumprimento do que o profeta disse, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Pedro estava dizendo que todos ali estavam recebendo o derramamento do Espírito Santo. Com isso, o cumprimento das profecias
messiânicas. Pedro prega naquela manhã com a intenção de rebater a falsa acusação de que os discípulos, ele, 120 pessoas, estavam embriagadas, e ele defende os seus irmãos, ele defende a igreja, dizendo: olha, o que vocês veem aqui não é embriaguez, até porque nós somos bons judeus, e a nossa tradição nos mostra que não podemos beber nenhum tipo de bebida a partir das 10 horas, antes das 10 horas da manhã. Então nós não estamos aqui embriagados, bêbados. O que vocês veem é a relação que agora temos com o Espírito Santo. O que vocês veem é o cumprimento da palavra de Deus. Todos nós estamos cheios do Espírito. Pedro naquela manhã prega para demonstrar que Jesus de Nazaré era o Messias. Jesus de Nazaré era o Messias. E ele finaliza a sua pregação dizendo: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor e Cristo. Ele é Deus. Ele é o ungido. Ele é o separado. Ele é o enviado de Deus. Então, nós vamos ler aqui alguns versículos no capítulo 2, e eu pediria que você acompanhasse comigo, versículos que tratam de apresentar Jesus como aquele que realmente haveria de vir, colocando em uma posição de homem de dor, porém homem que cumpriu a vontade de Deus, e foi exaltado pelo próprio Deus. Eu quero ler nesta noite a versão NTLH, versículo 22 do capítulo 2, e você acompanhe numa leitura ou apenas me ouça. Olha só o que a Bíblia diz, verso 22. Pedro continuou dizendo: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o matariam por mãos de homens maus, o crucificariam. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Verso 25. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, as minhas palavras são palavras de alegria, e eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu com vocês,
morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós este Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus, que vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Você pode louvar a Deus por essa leitura? Após esta brilhante pregação, Pedro pode ver entre seus ouvintes as consequências de suas palavras. Em outra leitura, acompanhe comigo o verso 37, por favor. Pedro vê as consequências de suas palavras. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Que faremos, varões, irmãos? Meus irmãos, vejam que a pregação de Pedro gerou a seguinte pergunta para aqueles homens que ouviam: que faremos? O que é que podemos fazer diante desta explanação? O que é que podemos fazer diante destas verdades? A mensagem da ressurreição do Cristo e de seu poder trouxe abalo interno para aqueles que ouviam aquelas palavras. A consequência da mensagem de Pedro foi uma pergunta: o que é que faremos, irmãos, varões? O que é que faremos? Estes homens, eles não estão apenas com dúvidas, eles precisavam que Pedro esclarecesse, que Pedro trouxesse luz para o que seria de suas vidas, porque a mensagem agora do Evangelho não era mais uma informação, mas era uma mensagem que estava abalando os seus corações. Gente, não é possível que 3.000 pessoas foram levadas pela empolgação a seguirem um caminho. Eles estão aqui dizendo: o que é que vamos fazer diante desta mensagem? O que é que vamos fazer diante desta palavra? Estamos ouvindo alguém dizer que existe um homem que Deus o exaltou soberanamente, que Deus o colocou acima de tudo e todos, e o fez Senhor, e o fez Messias, é o ungido de Deus, é o profeta maior, é o Senhor dos senhores. Esses homens estão dizendo o que faremos, porque eles estão afirmando: meus irmãos, varões, apóstolos, por que é que vocês estão dizendo isso? Agora teremos que corrigir o curso de nossas vidas. Nós caminhávamos em uma direção que não era baseada na vida, não era baseada nos céus, mas era baseada numa religião falsa, uma religião morta. Precisamos corrigir o curso de nossa vida. Quando esses homens perguntam: que faremos? Eles estão dizendo: Pedro, teremos agora que corrigir
o modo que levamos as nossas vidas. Nós teremos que corrigir a forma que vivemos no nosso dia a dia. Que faremos agora, Pedro? Temos que corrigir, temos que mudar a nossa compreensão moral. Entendemos que o pecado, as impurezas, os erros não podem mais ser regras em nossas vidas. Pedro, o que faremos? Pedro, como é que seguiremos agora? A sequência desta mensagem é uma sequência que leva 3.000 homens a se arrependerem e dizerem: eu quero o Cristo que saiu da cruz e que vive até hoje. Eu quero o Cristo que saiu da cruz, foi sepultado, mas vive até os dias de hoje. Esta é uma pergunta que não sei se o Evangelho causa mais nos seus ouvintes. Esta é uma pergunta que não sei se a mensagem de Cristo causa em seus ouvintes. O que é que farei da minha vida diante as palavras que tenho ouvido ou que tenho lido? Na verdade, as igrejas estão cheias de pessoas perguntando: o que é que Deus fará por mim? O que é que Deus realizará por mim, por minha família e por minha casa? As pessoas entendem que Deus tem mais responsabilidades e obrigações do que nós, e por isso não param de perguntar: o que Deus me dará hoje? O que Deus fará hoje por mim? O que Deus realizará hoje por mim? O que Deus acrescentará hoje no meu celeiro? O que Deus acrescentará hoje à minha casa? Estes homens que ouviram a mensagem transformadora, eles estão dizendo: o que devemos fazer agora? O que faremos, varões, irmãos? O que faremos, varões, irmãos? Meus irmãos, devemos entender, a nossa pergunta hoje não deveria ser: o que Deus me dará ou o que Deus fará por mim? Mas sim, eu deveria entender e perguntar às Escrituras: o que é que Deus já fez por mim? O apóstolo Paulo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, ele diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as suas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos, e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida, a incorrupção, pelo Evangelho. Tito capítulo 3, verso 3, está escrito: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no Espírito Santo. O que é que ele fez por mim? Ele me amou.
O que é que Ele fez por mim já? Ele me salvou. O que é que Ele fez por mim? Ele me selou. O que é que Ele fez por mim? Ele me libertou. O que é que Ele fez por mim? Ele me curou. O que é que Ele fez por mim? Ele me ressuscitou. O que é que Ele fez por mim? Ele me elegeu. O que é que Ele fez por mim? Ele me santificou. O que é que Ele fez por mim? Ele me ungiu. O que é que Ele fez por mim? Ele me escolheu. O que é que Ele fez por mim, igreja? Ele me separou. Ele me guiou. Ele me limpou. Ele me capacitou. Ele levou as minhas dores, pagou a minha dívida, assumiu a minha culpa, preparou o cordeiro, preparou o altar, escreveu o meu nome no livro da vida, preparou um novo lugar para eu morar. Ele cumpriu todas as coisas em sua carne, para que nessa vida e na vindoura eu tivesse vida e a tivesse em abundância. Por isso saiba, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. A visão que conseguimos ter do episódio pós-Pentecostes nos faz pensar que hoje devemos restaurar alguns princípios do cristianismo que aos poucos estão morrendo e se tornando obsoletos. Os princípios que precisamos restaurar são, primeiro, precisamos restaurar a desassociação da igreja com o mundo. Precisamos restaurar a desassociação da igreja com o mundo. Veja o verso 40 do capítulo 2. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Meus irmãos, o apóstolo Pedro está neste momento chamando a atenção para algo que os judeus, para esses religiosos desta época era muito difícil, mas tinha que ser pedido. Pedro pede a eles: salvai-vos desta geração perversa. Pedro olha para aqueles que dominavam a religião. Pedro olha para os sacerdotes. Pedro olha para os escribas, para os líderes daquela época, aqueles que se uniram e maquinaram a morte de Jesus. Pedro olha para aqueles homens que se achavam senhores e soberanos de tudo e de todos, que no dia da crucificação eles diziam, junto com o povo, sugerindo a seguinte mensagem: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Estes homens eram os inspiradores daquela época. Pedro olha para todos os judeus e diz: salvai-vos desta geração perversa. Parem de ouvir suas mentiras. Libertem-se desses homens. Libertem-se destas mentiras.
Cortem os laços desta religião morta, hipócrita. Aceitem a proposta da vida. Meus irmãos, tem gente que não consegue cortar os laços com o mundo e ainda afirmam a seguinte coisa: eu não tenho amigos dentro da igreja, eu não encontro pessoas verdadeiras dentro da igreja. Na verdade, pessoas que afirmam isso falam porque não conseguem relacionamentos cristãos, porque não encontram na igreja alguém que apoie o seu mundanismo e o seu pecado. Pessoas não conseguem amizades, às vezes verdadeiras, dentro da igreja, porque não encontram apoio de pessoas dizendo para elas: continue vivendo a forma com que você está vivendo. Continue fazendo as coisas que você está fazendo. No mundo, as frases e os conselhos são: seja feliz e viva a vida. Seja feliz. O que importa é o que você está sentindo que você tem. O que importa é o que você possui agora, é o hoje, é o momento. Precisamos restaurar a desassociação da igreja com a modernidade. Os cristãos não deveriam permitir que a mensagem de Jesus se tornasse um meio de angariar fundos para lucros pessoais. A modernidade não pode fazer de homens que foram alcançados pela graça e salvos se tornem verdadeiras estrelas. Os servos não podem brilhar mais do que o seu Senhor. Os servos não podem brilhar mais do que o seu Senhor. Nós cristãos não deveríamos andar de mãos dadas com o mundanismo, com o pecado, com o descaso espiritual. Isso é muito sério. Muitas pessoas fervorosas deixaram de ser cheias de ânimo e vontade pelas coisas de Deus, quando começaram a se associar com os planos e projetos desse mundo. Cristo, o Evangelho, te convida à seguinte prática. 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu irmão, o Senhor te convida nessa noite: se una às coisas que são de Deus. Se comprometa com as coisas que são do alto. Se envolva com o Evangelho e suas atividades. Seja um cristão praticante. Amém? Cutuca essa pessoa que está do seu lado e diz para ela: seja um cristão praticante, por favor. Eloy, um pouco mais de retorno para mim, Eloy. Seja um cristão praticante. Amém? Amém? Quem concorda com essa mensagem, diga amém. Amém. Precisamos restaurar esse princípio. Nós não temos parte com os projetos mundanos. Nós não temos parte com o pecado. Nós não temos parte com o erro. Entendemos que pessoas erram, homens falham, pessoas pecam,
Mas como disse o apóstolo João, filhinhos, se pecardes, tendes um advogado justo e fiel. Ou seja, se achegue a Ele, que você vai se achegar ao perdão. Se arrependa, que você vai encontrar o caminho da vida. Primeiro princípio que nós devemos restaurar é esse. O segundo princípio que devemos restaurar é o princípio da busca pelo conhecimento cristão. Veja, por favor, o versículo 42, parte A. Versículo 42, parte A. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é a mesma coisa que ensino aqui. Nesse segundo princípio, Pedro está dizendo que estes que agora faziam parte dos cristãos, perseveravam no ensinamento, queriam a todo custo aprender. Estes que agora estavam dispostos a mudar a sua vida por causa do Evangelho, queriam conhecer mais e perseverar no ensino dos apóstolos. E querer aprender, entenda isso por favor. Querer aprender é estar disposto a ser confrontado. Querer aprender é estar disposto e convencido de que lhe é necessária uma mudança. Querer aprender é ser questionado e desafiado. Tem muita gente que não gosta de aprender dos princípios, das doutrinas, do ensinamento da palavra de Deus. A gente gosta de aprender de tudo. A gente gosta de aprender de uma série de questões na vida. Mas quando falamos de aprender da Bíblia, nos dá gastura, nos dá vucu-vucu, nos traz problemas emocionais, nos traz canseira excessiva, nos traz tristeza no corpo, nos traz tristeza na alma. Quando falamos de aprender, a gente diz: não tenho tempo, não preciso disso, eu já leio a Bíblia uma vez por ano, não é necessário mais, tá bom, já é o suficiente, já é o bastante. Para que ficar aprendendo da Bíblia? Isso é coisa de gente bitolada, isso é coisa de fanático. É interessante que Jesus, em todo o seu ministério, ele ensinava. Todo o seu ministério. Lucas capítulo 4, versículo 15, está escrito: ensinava Jesus ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Jesus fazendo isso. Lucas capítulo 4, verso 31, está escrito que Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado. Lucas 5:3 diz que entrando Jesus num barco, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco à multidão. Lucas 19:47, e todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Lucas 21:37, de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. De manhã ensinava e à noite ia orar. João 7,14, mas no meio da festa, subiu Jesus do templo e ensinava.
João capítulo 8, verso 2, e pela manhã cedo voltou para o templo. Todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, ensinava. O fato é, nós não gostamos de escola. O fato é, nós não gostamos de escola. Por isso que muitos reclamam da vida. Porque a vida é uma verdadeira escola. Ou você aprende por bem, ou você aprende por mal. Ou você aprende por bem, ou você aprende por mal. Nós não gostamos de estudar. O cristianismo tem se enfraquecido em muitas questões, porque perdemos a sede de aprender. Perdemos. Veja só você. Veja só você. Mal começou o Big Brother e você já está fazendo torcida por alguém. Quem é que vai ganhar? Deixa eu não sei o nome de nenhum ainda. Brincadeira. O ibope que você dá para o Salve Jorge. Você fica lá na frente daquela televisão, daquela máquina de fazer doido, como diz o pastor Jair, né? Horas e horas, horas e horas. E quando não é na frente de uma televisão, é na frente de um computador. É com o celular na mão, lendo o seu Facebook. As mensagens que todo mundo posta. Nós não queremos aprender. E é por isso que não crescemos. Para sermos mais ousados no que estamos dizendo, cutuca quem está do teu lado e diz para essa pessoa: a gente não quer aprender, por isso que a gente não cresce. Por isso que a gente não cresce. Por isso que a gente não melhora. A gente não quer aprender. Não, pastor, eu quero aprender. Não quer, meu irmão. Não quer. E eu vou falar da nossa igreja. Porque fazemos aqui aulas bíblicas, às vezes, para 5 pessoas. Fazemos aula bíblica aqui, às vezes, para 3 pessoas. 3 pessoas. O sábio Salomão disse em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo dos céus. E este fadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles afligir. Provérbios 16, 20. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Paulo escreve em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Busquemos os ensinamentos do Senhor. Restaure este princípio na sua vida, meu irmão. Queira aprender, não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa. Não seja questionado. Não seja interrogado por alguém que pega a Bíblia e diz: olha, você está fazendo isso de errado, está aqui, ó. Mas eu não sabia, está aqui, ó. Terceiro princípio que devemos restaurar é o princípio da comunhão. O verso 42 do capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos,
perseveravam na comunhão. Havia entusiasmo nos crentes, pelo elo adquirido no culto e fora do culto. Estes cristãos demonstravam visivelmente a união em Jesus Cristo através de sua adoração. Esta comunhão era marcada pela forma com que eles se tratavam, chamando-se um ao outro de irmão. Isso acontece conosco, mas às vezes sem compreensão. Você é minha irmã, Carla. Você é meu irmão, Renê. Você é minha irmã, Simone. Só que nos chamamos de irmãos porque pertencemos ao mesmo Pai. Chamamos uns aos outros de irmãos porque temos um mesmo Deus e vamos para o mesmo céu. Entenda isso. O teu Pai é o meu Pai. O teu Deus é o meu Deus. E o céu que você vai morar, é o céu que eu vou estar lá também, em nome de Jesus. Por isso que somos irmãos. E é interessante que a união desta igreja refletia a glória de Deus através deles. E isso deve acontecer em nós. A nossa união deve refletir a glória de Deus. As pessoas precisam enxergar em nós Cristo. As pessoas precisam enxergar em nós Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, em um mesmo sentimento. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você para juntos louvarmos a Cristo. Eu preciso estar de mãos dadas com você para juntos exaltarmos o Cristo que vive para todo sempre. Eu preciso de você para juntos erguermos as nossas vozes e cantarmos hinos de louvores que agradem a Deus. Quarto princípio que precisamos restaurar é o princípio do partir do pão. Eles perseveravam no ensino, na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Pedro, nesse momento, está dizendo que uma igreja unida persevera em celebrar o Cristo crucificado e ressurreto. Uma igreja unida persevera em celebrar o Cristo crucificado e ressurreto. Paulo escreveu: falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Meu irmão, quando nós nos sentamos à mesa de Cristo, nós estamos unidos, e esta união vem com uma finalidade: celebrarmos, partirmos o pão, e dizemos através de nosso ato: o Cristo que morreu vive em nós, e é louvado por nós nessa noite. Vive em nós, e é louvado por nós nessa noite. Precisamos restaurar o valor do partir do pão. Eu não estou me referindo
o valor do momento que você me convida para o churrasco, para comer o macarrão, a lasanha, o frango, o estrogonofe, e daí vai. A puteira. Calma, irmão, isso aqui é o nome de um prato, calma. 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 Calma, calma. Calma, chama-se esse nome mesmo. Amém? Pergunta para o irmão Walter Rosa lá, que ele vai confirmar, não é assim? Não é assim, Rose? Chama-se assim. Eu sei quem sabe fazer, né, Denise? Amém? Eu não estou falando dessa comunhão. Quando você me convida para comer buchada. Quando você me convida para comer baião de dois. Escondidinho. Não estou falando dessa comunhão. Não estou falando dessa comunhão. Não é isso que Paulo está se referindo. Aquele porco no bafo. Não é isso. Não é isso. Pedro está falando, sobre o partir do pão, quando nós nos sentamos à mesa. Ele está dizendo, haja comunhão entre nós. Estejamos unidos com o mesmo coração. Por que é que você veio aqui hoje? Por que é que você vai ceiar? O que significa a Santa Ceia para você? O que significa esse momento para a igreja? O que é este ato? O que é este momento? Não é somente um marco religioso, mas é um momento sublime, é um momento especial. Nós trazemos à memória quem Cristo foi na cruz, o que Ele fez, o que Ele é e o que Ele sempre será para nós. Precisamos estar unidos com o mesmo objetivo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que representa a Santa Ceia para você? O que representa a Santa Ceia para você? O que representa a Santa Ceia para você? Sabe o que ela representa para você? É aquilo que você vive todos os dias. A Santa Ceia, o que ela significa para você, é o valor que você dá para ela todos os dias. Não é agora, é todos os dias, todo momento, cada situação, cada investida maligna para você pecar. E você rejeita porque você se lembra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado entrou, mas veio alguém que trouxe vida, vida com abundância. Eram muitos os meus pecados, mas superabundou a graça em mim. Por isso que eu não peco, por isso que eu não quero pecar, por isso que eu decidi não pecar. O que a Santa Ceia representa para você no dia a dia? Perseverar no partir do pão é perseverar em santidade, é perseverar de forma irrepreensível, e estando unidos em Cristo, vamos participar do seu corpo. Precisamos perseverar, sobretudo no amor. Quinto princípio que devemos restaurar é o princípio da oração. Veja que Pedro, nesta pregação, ele diz que estes convertidos, que lá atrás perguntaram o que faremos, junto com os apóstolos, junto com muitos homens, estavam agora perseverando na oração. E quando nós entendemos que a oração é um caminho que abre portas, 5 coisas acontecem através de nossa oração no mundo espiritual. Quando nós perseveramos na oração, nós reconhecemos que existe um Deus
que é verdadeiro e real. Quando nós perseveramos na oração, nós depositamos em Deus nossa confiança. Quando oramos, nós falamos com Ele por meio da fé. Quando oramos, estamos convencidos que estamos sendo ouvidos. Quando oramos, temos a certeza que seremos respondidos. Quando você ora, esses 5 pontos se revelam na sua vida. Você está reconhecendo que existe um Deus verdadeiro. Você está depositando a sua confiança nele, fazendo isso por meio da fé. Você está convencido de que ele está te ouvindo e você tem a certeza que ele vai te responder. Efésios capítulo 6, verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, com oração de graças. Colossenses capítulo 4, verso 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E sexto e último princípio que precisamos restaurar em nós é o princípio da adoração. Veja o versículo 46 e 47 do capítulo 2 do livro de Atos. A Bíblia diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meu irmão, não falte adoração na sua vida. Não falte louvor nos seus lábios. Não falte cântico na sua alma. Porque todas as vezes que você canta, você está dizendo: Senhor, não aconteceu algumas coisas ainda na minha vida, mas eu creio por meio da sua palavra, que a sua boa vontade se cumprirá na minha vida. Por isso eu te louvo. Senhor, eu ainda não atingi o ápice da minha vida espiritual, mas eu te louvo. Senhor, estou em rumo aos céus, por isso eu te louvo. Senhor, estou em rumo à eternidade, por isso eu te louvo. Porque eu entendo que o Senhor fez por mim aquilo que o Senhor fez por mim, ninguém jamais poderia fazer. Eu te louvo, meu Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo. Precisamos restaurar a adoração. Uma igreja forte é aquela que mantém acesa as verdades do cristianismo e não permite que o erro faça parte do seu contexto. Preserva a chama do Espírito em seus corações acesa. Nessa noite, restaure a desassociação do mundo na sua vida. Busque o conhecimento. Restaure a comunhão, o partir do pão, a oração e a adoração na sua vida. Meu irmão, estas verdades bíblicas são verdades que te conduzem para a vida eterna. Essas verdades bíblicas podem fazer muita diferença se você praticá-las. Se você praticá-las. Nesta hora quero orar por você em nome de Jesus.
Nessa hora quero fazer uma oração com você. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Que faremos? Que faremos? Que faremos? Depois de tudo que foi dito, que faremos? Eu espero que o Espírito Santo crie no seu coração este sentimento. Que farei? Que farei? Que posso fazer? Que posso fazer para ser melhor? Que posso fazer? O que é que eu posso fazer? Meu Deus! O que é que eu posso fazer? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. O que farei? O que faremos? O que faremos? O que faremos como igreja? O que faremos como cristãos? O que faremos diante de tudo que está escrito? O que faremos? O que faremos? Se você precisa de restauração em algumas dessas áreas que preguei nesta noite, fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Peça ao Senhor ajuda. Peça ao Senhor força. Fale com Deus. Fale com o Senhor. É o teu momento de oração. É o teu momento de clamor. É o teu momento. É o teu coração. É você e Deus. É você e o Senhor. Senhor, eu preciso de restauração. Eu preciso de restauração na minha vida. Eu não posso mais ter parte com esse mundo. Eu preciso aprender da sua palavra. Eu preciso ter comunhão. Eu preciso partir o pão, compreendendo e fazendo deste ato um ato diário na minha vida. Senhor, eu preciso orar. Senhor, eu preciso te adorar mais. Eu preciso ser menos incrédulo, Senhor. Eu preciso ter mais convicção na minha vida. Eu preciso. Espírito Santo de Deus, eu oro por sua igreja. Eu oro pelo seu povo, pelos seus filhos. Ah, meu Deus, meu Deus. Espírito Santo, restaura o fogo do seu Espírito em nós. Pai, somente a paixão do seu Espírito, somente o calor do seu Espírito pode me levar a uma pergunta como esta: que farei agora? Depois de tudo que eu vi. Espírito Santo, acende a chama em nós. Acende a chama do Senhor em nós. Fogo do Espírito arda no nosso coração. Pai eterno, tantos homens e mulheres que faziam a diferença em suas casas, no seu dia a dia, no seu trabalho. Senhor, acende a chama. Acende a chama. Tantos homens e mulheres que aqui estão, Senhor, eram instrumentos vivos em suas mãos. Acende a chama, Pai, acende a chama. Acende a chama. Acende a chama. E Deus, não deixe que aqueles, Senhor, que estão animados, avivados, se decepcionem, caiam. Não deixe, Senhor. Não permita, Senhor.
Não permita. Ah, meu Pai, acende a chama. Acende a chama do seu Espírito em nós. Acende a chama do seu Espírito em nós. Que faremos? Que faremos? Que faremos diante destas coisas? Que farei? Que farei? Como é que vou me comportar? Como é que eu vou agir? O que farei? O que farei? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o que faremos? 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 Peça a restauração do Senhor na sua vida, meu irmão. Peça a restauração do Senhor na sua vida, minha irmã. Peça a restauração. O que faremos? Que a mensagem do Evangelho crie esta mensagem, esta frase, esta interrogação no seu coração. O que farei? Ao sair daqui, o que farei? O que farei? Ao sair daqui, como é que viverei? Eu preciso tomar uma decisão. Eu não quero mais desagradar ao Senhor. Eu não quero mais desagradar a Deus. O que farei? Ah, talvez você que me ouve nessa noite, o teu coração está enrijecido e você não sente mais o peso do pecado na sua alma. O teu coração talvez esteja duro e você não sente mais a ausência do Espírito Santo na sua vida. Talvez você que me ouve, você não sabe como é orar e sentir-se abraçado pelo Senhor. Você talvez se esqueceu do que é chorar diante de Deus, cheio do Espírito, cheia do Espírito. Talvez você se esqueceu ou tornou-se uma distante lembrança. Às vezes que você sentia tanta alegria e parecia que você ia explodir na igreja. Parecia que você ia explodir, você ia voar. Talvez você se esqueceu, mas tudo isso que você viveu foi real. Tudo isso que você sentiu foi real. Deus quer te restaurar, meu irmão. Deus quer te restaurar, minha irmã. Deus quer te restaurar.
Deus quer te fazer um vaso novo, cheio do seu Espírito. Talvez você que me ouve na internet, neste vídeo, entenda uma coisa: o que faremos diante destas coisas? O que faremos diante desta mensagem? Queira o Senhor, busque ao Senhor, se encha de Deus, meu irmão. Tem uma música que nós cantamos que diz: eu vou olhar em teus olhos. Como criança, você lembra desse momento que você era uma criança na presença de Deus? Você era tão simples, você queria tanto as coisas de Deus,